Dávila. Acontece hoje o aguardado debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump. O debate anterior derrubou a candidatura de Joe Biden e a situação agora é completamente diferente. Esta será a primeira oportunidade para Kamala fazer frente a frente as constantes críticas aos republicanos. Você, Cristiano Beraldo, suas expectativas para esse embate Donald Trump e Kamala Harris, pontos fortes e fracos dos dois oponentes e também os temas que devem protagonizar os debates, hein, Beraldo? A expectativa é que seja um debate interessante, porque Kamala Harris tem se mostrado uma personagem que convive numa contradição muito grande. Ela tem uma história como promotora na Califórnia, serviu no Senado e tal, e se tornou vice-presidente dos Estados Unidos meio que por acaso. E ela, ao longo desses anos como vice-presidente, ela nunca demonstrou muito interesse em se envolver na gestão, em ter protagonismo efetivo, como até um interlocutor do governo no ambiente internacional, um tipo de atuação que é bastante comum em outras administrações nos Estados Unidos, mas ela não, ela preferiu ficar ali na boa, sem se desgastar. Só que agora foi alçada a candidata a presidente da República e ela não tem muito conteúdo para esse debate político e do dia a dia e tal. Ela é muito repetitiva, ela tem uma risada, enfim, que tudo ela ri e tal. Então ela não tem uma postura que passa firmeza, ela tenta passar simpatia. Só que quando você vai ver o conteúdo do discurso dela, Canhato, você vê que ela tem poucos argumentos para justificar situações causadas pela própria administração Biden. Ela, por vezes, se coloca como alguém que vai melhorar tudo nos Estados Unidos. Só que aí depois tem a contradição, quer dizer, vai melhorar, mas ela já está na administração. O que está tão ruim assim? Questões econômicas, né? Joe Biden e ela, inclusive, vem se colocando como responsáveis por uma administração que gerou muito emprego nos Estados Unidos. Só que, na verdade, essa geração de emprego veio depois da pandemia, coisa que aconteceu no mundo inteiro. Ainda mais nos Estados Unidos, onde é fácil contratar e demitir, muita gente foi demitida, só que quando a economia foi voltando ao normal, as contratações aconteceram. As políticas de fronteira, né, eles vêm falando que agora os níveis de imigrantes ilegais que cruzam as fronteiras norte-americanas tá mais baixo do que era no final do governo Trump. Só que o final do governo Trump foi na época de pandemia, você tinha uma série de limitações, e a quantidade de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira dos Estados Unidos durante o governo Biden foi uma coisa assim histórica, um número impressionante. Os Estados Unidos lidam com esse problema de forma diária. Então, ela terá, num confronto direto, na minha leitura, dificuldade de colocar na mesa argumentos críveis, que ela consiga sustentar de uma forma organizada. Só que quando a gente olha para o Trump, o que falta ao Trump também, na minha opinião, é que ele use essas oportunidades para trazer coisas mais concretas, dados mais concretos. Ele fica muitas vezes focado na lacração, em ir para cima do adversário. Ele fez isso com Biden no primeiro debate, que foi tão constrangedor que depois ele até parou, assim, num gesto até de respeito ao presidente, né, um candidato idoso, estava ali e tal. Mas ele precisa ser tecnicamente mais incisivo para mostrar que Kamala Harris realmente ela não tem conteúdo que se espera de um presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma grande oportunidade na mão. Se vai saber, se vai conter o seu ímpeto lacrador e mais firme de ir para cima do adversário e vai saber usar essa técnica, saberemos daqui a algumas horas. Pois é, muitos apostam que ele vai adotar essa estratégia mais agressiva. Você, Luiz Felipe Dávila, suas expectativas, o que a gente precisa considerar para esse debate de logo mais à noite, 10 horas, 22 horas, transmissão inclusive aqui na Jovem Pan, Dávila. Canhato, eu venho seguindo as pesquisas nos estados que chamam swing states, os estados que mudam de voto. Na verdade, são ali 9 estados ali. Nesses 9 estados, a margem está muito apertada.
Trump está na frente em 2, Kamala Harris tem uma pequena margem de vantagem nos demais estados, mas o fato é que qualquer descuido de um dos candidatos pode inverter essa trajetória das pesquisas e pode decidir a eleição, como ocorreu nas últimas eleições norte-americanas. Trump perdeu nas 2 eleições que disputou no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral justamente porque ganhou os votos desses swing states. Então, eu entendo que como hoje temos uma campanha muito disputada e nesses votos centrais, nesses swing states, farão que os 2 candidatos se apresentem mais para esse eleitor, vamos dizer, moderado ou independente, ou qualquer outro termo que queremos adotar aqui, mas que vai ser aquele que dará a vitória, porque o sistema norte-americano é o vencedor, mesmo que seja por um voto em um estado, leva todos os delegados daquele estado no colégio eleitoral. Então, o importante, não importa quão apertada é a vitória, Sim. O importante é ser vitorioso. Ao ser vitorioso, terá os votos no colégio eleitoral que podem ser determinantes na eleição. E os democratas foram descuidados nas últimas eleições com esses estados independentes ou esses estados que mudam o voto conforme a eleição. E perderam a eleição americana por causa disso. Então, Joe Biden foi o que conseguiu vencer. Mas nós tivemos as derrotas nas eleições passadas por causa desse descuido dos swing states. Então, eu entendo que o debate vai ser muito cauteloso, porque, de fato, os 2 candidatos estão olhando esses eleitores independentes nesses estados estratégicos para dar a vitória presidencial a um deles em novembro. Tem outras notícias, mas para fechar rapidinho, você, Mota. A Kamala, ela tem dificuldade de expressão, né? Tem até gente que compara ela com uma política bem conhecida aqui no Brasil, que não consegue fazer uma frase com sentido. E o que ela tem a dizer, quando ela consegue se expressar, é um horror. Ela já falou em taxar ganhos de ações, mesmo que você não tenha vendido a ação, já falou em congelamento de preços. Eu estou sentindo um certo desespero na esquerda americana. Eu vi nos últimos dias agora uma coisa inacreditável. Eles agora começaram a dizer que o Trump está velho demais para o cargo. Colunistas de esquerda, aqueles que defendiam que o Biden estava 100%, agora estão dizendo, não, o Trump é o presidente mais velho, é o candidato mais velho a concorrer da história dos Estados Unidos. E por último, Caniato, esse assunto é um assunto que desperta muita paixão. Da última vez que eu dei o meu pitaco aqui, tem um amigo, querido amigo de muito tempo, que mora nos Estados Unidos, que inexplicavelmente, não sei porquê, virou democrata. E eu falei aqui no programa, esse troço nos Estados Unidos, eu estive lá há pouco tempo, virou religião. Você não consegue mais conversar. O cara não quer saber qual é a opinião do Trump. Ele acha que os democratas vão salvar o mundo, o planeta, e o republicano é do mal e a conversa acaba aí. Bom, eu falei isso aqui, esse meu amigo me mandou uma mensagem dizendo que eu estava engolindo narrativas, que eu precisava prestar mais atenção aos fatos, e aí com a mensagem dele ele comprovou exatamente o que eu estava dizendo aqui. De volta aos assuntos aqui do Brasil, só reforçando, em debate, transmissão aqui na Jovem Pan News, 10 da noite, imperdível, com a equipe de jornalismo da Jovem Pan News também fazendo as análises e todas as reflexões sobre esse embate. Kamala Harris e Donald Trump hoje, 22 horas, 10 da noite, logo após o jornal Jovem Pan.